noite. Boa noite. Vocês sabem o que é a diabetes mellitus do tipo 1? Quais são as causas? E qual a importância da insulina no tratamento? Como o diabetes tipo 1 afeta na qualidade de vida das pessoas? Estima-se que 1,1 milhão de pessoas possuem a diabetes do tipo 1. Então, o Jornal da Saúde hoje vai trazer esse tema e procuramos profissionais da saúde para explicar melhor sobre essa causa da diabetes do tipo 1. Vamos lá com as doutoras da saúde? Olá, somos profissionais da saúde e viemos responder as perguntas que vocês mandaram. A diabetes tipo 1 é uma diabetes autoimune, onde o sistema imunológico ataca a célula beta-pancreática. Assim, não há produção de insulina. Mesmo que tenha causa desconhecida, acredita-se que tem fator genético e ambiental relacionado. Os principais sintomas são fome e sede excessiva, frequência urinária, feridas com dificuldade de cicatrização, perda de peso, cansaço. A diabetes tipo 1 acontece em criança e adolescente e o diagnóstico é dado pelo endocrinologista. Boa noite, sou profissional da saúde e vim hoje aqui a convite do Jornal Nacional da Saúde, junto com minha colega, para explicar um pouco melhor sobre como é que o nosso organismo reage quando a pessoa possui a diabetes mellitus do tipo 1. E para entender melhor essa doença, precisamos olhar para o pâncreas e em como ele controla a glicemia. Para o organismo ele se manter vivo e funcionando, ele precisa de nutrientes, sejam eles proteínas, carboidratos ou gorduras. Esses nutrientes eles são tão fundamentais para a nossa sobrevivência que o organismo ele não descarta eles nem quando eles estão em excesso. Ele prefere guardar na forma famigerada gordurinha, que é o nosso estoque de energia no corpo. Pois bem, quem ajuda a controlar tudo isso é o pâncreas, e faz isso através de dois hormônios, o glucagon e a insulina. Um exemplo disso é quando acabamos de realizar uma refeição rica em carboidratos, o pâncreas ele libera a insulina, e ela se espalha pela circulação, sinalizando que tem nutriente na área, especialmente a glicose, o carboidrato mais desejado pelo corpo. Na presença desse sinal, as células capturam a glicose para transformá-la em energia, e o excesso de glicose é guardado pelas células do fígado. Em caso de falta de alimentação, vamos ter menos glicose circulando no sangue, e aí o pâncreas ele percebe automaticamente, pois ele está em constante, ele mede a quantidade de glicose para decidir qual hormônio liberar. E aí a queda abaixo dessa glicose, ela serve de sinal para poder diminuir a insulina e aumentar a produção do outro hormônio, que é o glucagon. Esse glucagon ele sinaliza para o fígado que está na hora de botar a glicose estocada para o jogo. E aí ela é liberada aos poucos na corrente sanguínea. Ou seja, é um jogo de revezamento entre a insulina e o glucagon, que cria um fluxo constante de glicose no sangue e mantém o organismo em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E o que eu acabei de explicar é o funcionamento normal do nosso organismo. E quando acontece algo diferente disso, o pâncreas não está liberando a insulina. Pois é, justamente isso que acontece na diabetes tipo 1. Bom, esse funcionamento que eu acabei de explicar é quando existe a normalidade. Já no diabetes mellitus do tipo 1, a gente tem a destruição das células betas pancreáticas. E com isso, o corpo ele não consegue produzir insulina e a glicemia, consequentemente, aumenta. Porque a glicose ela não consegue entrar nas células sem a insulina. E essa destruição das células beta pancreáticas, ela pode ser autoimune, que é quando o próprio sistema imunológico da pessoa destrói a célula saudável, e também pode ser idiopática, que é quando é o nome dado quando não existe uma causa conhecida. Mas o processo de destruição das células B pancreáticas, denominado insulite, ocorre pela agressão imunológica mediada por células linfocitárias, que são os macrófagos e células de natural killer, sendo, portanto, um processo dependente da imunidade celular. Os linfócitos T, que são os citotóxicos, são as células linfocitárias predominantes no processo de insulute, mas pode detectar também a presença de linfócitos T, que são CD4, os helper, e linfócitos B. O processo de insulute parece ocorrer com maior intensidade em ilhotas, onde existam células beta metabolicamente ativas, ou seja, que secretam insulina. Ao longo do tempo, as células beta vão diminuindo em número, assim, a intensidade do processo inflamatório, expressão mais tardia de determinados antígenos das ilhotas pancreáticas. Coincide com o desencadeamento da resposta agressora autoimune. Outro aspecto é a existência de reações cruzadas entre respostas contra antígenos exógenos e antígenos das ilhotas.
Então, em conclusão, né, como eu acabei de explicar como ocorre esse processo, então, como o corpo da pessoa que possui a diabetes tipo 1, ele não produz insulina, o tratamento é da forma de administração da insulina, ou seja, ela vai precisar injetar a insulina para conseguir ter o controle glicêmico adequado. O Jornal Nacional da Saúde agradece a sua atenção. Boa noite, tchau, tchau, até a próxima.